Olá pessoal, axé pra quem de axé. Eu sou o herdeiro da magia, tô chegando pra vocês com mais uma tiragem de tarô e baralho cigano aqui no meu canal. Eu te convido, se você é novo por aqui, fica aqui com a gente, cria uma conexão. É muito importante que você não vá pulando logo pra hora das cartas. Assim como eu crio uma conexão com Maria Padilha, quanto mais você consegue criar também, não somente a mensagem dita que ela vai fazer sentido, mas também as coisas, elas vão começar a acontecer na tua vida. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho, enquanto isso eu vou embaralhando o tarô. Olha bastante pra cima das velas, traz a tua intenção, as tuas intuições e te conecta com Maria Padilha também. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou tarólogo há quase 13 anos, mas estou chegando na internet somente agora. São 3 meses que eu criei meu canal aqui no YouTube. Então eu te convido, se gostar do meu conteúdo, deixa bastante comentário, deixa like e principalmente se inscreve aqui, porque vai ser muito importante para chegar na minha meta de 15 mil pessoas que eu tenho. Lembrando a todos vocês também que as leituras aqui do meu canal, elas são 100% intuitivas, são guiadas por Maria Padilha, são atemporais. Aquilo que ressoar para você, você absorve, o que não ressoar, entrega para o universo. E lembrando também que os meus vídeos, eles não têm edição de corte. É algo muito importante de falar. Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido. Eu peço que os meus olhos eles possam olhar para as cartas e enxergar clareza nas mensagens. Eu peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante essa leitura. E que nenhum espírito obsessor tenha poder nem força de se chegar perto de mim, nem da pessoa que está assistindo esse vídeo, para que ela seja impedida de receber essa mensagem. Eu te peço, Padilha, que minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente sejam usados e guiados pela senhora, e para que todas as mensagens trazidas aqui sejam algo vindo do espiritual. Que assim seja e que assim será. Claro, gente, desejo para todos uma boa sorte, uma boa leitura, uma ótima conexão. Esqueça um pouquinho da família, dos amigos, dos filhos. Esse momento que ele é nosso. Somos eu, você e Maria Padilha. Como sempre, eu corto em dois, escolho o montinho da esquerda e vamos descobrir juntos que mensagem Maria Padilha traz no vídeo de hoje. Chegamos com o Pajem de Paus, é a primeira carta que vem chegando para vocês. Nós temos o 9 de ouros. A temperança. O carro. Só botar um pouquinho mais pra cá. Ás de espada. A papisa. 6 de copas. 6 de paus. Ás de ouros. E nós temos o 3 de copas, encerrando a primeira parte dessa leitura. Gente, só uma coisa que eu quero só uma pequena vírgula aqui. Essa leitura é outro tarô, é outro baralho que eu tô usando, tá? Mas essa semana mesmo saiu uma leitura aqui com o Ás de espadas e o Ás de ouros, hein? Padilha tá falando com alguém muito forte aqui no meu canal. Ela tá buscando alguém que realmente ela quer falar. E eu espero que seja você, que você tá aqui de novo, que você tenha assistido outro vídeo, que você tá nesse aqui. Vou deixar o resto das cartas aqui no cantinho, porque elas não vão me servir por enquanto. Uau, com certeza que a Padilha tá falando com alguém essa semana aqui, em especial no meu canal, hein? Com certeza, porque aqui as cartas, elas não negam. Vamos lá então, pegamos o Pajem de Paus, que é a primeira carta que chega pra vocês. Esse pajem, eu olhei pra ele, a primeira coisa que me veio na minha mente foi inspiração. Essa aqui é a palavra que a Padilha tá te trazendo. Inspiração. Eu já vou pegar o 9 de ouros, porque eu tô olhando pro pajem de paus, mas 9 de ouros já tá lá me chamando, já tava com o olho lá nele também. Então já vamos para as duas, porque elas vão se completar muito bonito aqui nesse início de leitura. Pajem de paus, como eu falei, inspiração, foi a primeira palavra que veio aqui. De alguma forma, curiosidade também foi outra palavra que a Padilha trouxe. Eu vejo que você está entrando num momento
aqui da tua vida de autonomia financeira. Já começa assim a Padilha me trazendo aqui a mensagem. Você vai entrar numa fase que de alguma forma tem também aqui a palavra independência chegando. Então a Padilha diz que você vem num momento, num novo ciclo, numa nova fase de muita inspiração, muita curiosidade. E aqui no meio dessas inspirações, eu vejo novas ideias chegando aqui para você também. Muito interessante já começar com um pajem de paus, porque normalmente os pagens eles trazem mensagens, né? Eles trazem situações, eles trazem realmente momentos de futuro. Então aqui nessa leitura é realmente uma leitura de futuro para você. Padilha te trouxe até aqui porque com certeza vão vir novas mensagens chegando para você, mensagens inesperadas. Mas principalmente eu olho para cá e eu vejo muitas novas ideias na tua cabeça. É uma fase, é um momento que a tua espiritualidade ela tá querendo falar muito individualmente com você. Não são recados aqui para ninguém da tua família. Não são recados ligados a ninguém do teu campo amoroso. É você com a tua espiritualidade. Eu não sei o que você andou pedindo. Não sei o que você andou falando aqui para alguma entidade que você carrega ao teu lado. Ou até mesmo com Maria Padilha. Eu não sei se você está buscando uma conexão muito maior e muito mais forte com ela. E por esse motivo que ela está realmente te trazendo a mais mensagens guiados por ela. Realmente isso, que é uma conexão muito mais forte. Esse 9 de ouros, ele fala que você entra aqui numa fase... Gente, a palavra ideia não sai da minha cabeça. É como se você fosse ter uma nova ideia, ou como se você fosse começar a executar ideias, planos. Eu vejo você muito mais criativo. Não sei se você trabalha com essa área de criatividade, ou se você trabalha com a área de atendimento ao público. De alguma forma que é algo que exige criatividade. E essa criatividade é que ela vai te abrir muitas portas. Essas novas ideias é que elas te abrem muitas portas. Essa leitura é que ela tá bem no comecinho de março. Na primeira semana de março. E aqui a Padilha vem me mostrando que você começa a entrar num processo criativo que muita coisa começa a caminhar. Realmente muita coisa começa a caminhar. Muita clareza mental começa a chegar para você. Muitas ideias claras. É como se você começasse a descartar aquilo que não faz sentido. É como se nesse momento que você começasse a explorar novas possibilidades. Esse pajem aqui ele tá me remetendo a muito, realmente assim, a explorar novas ideias. Explorar novos caminhos. E tudo isso aqui te trazendo muito mais plenitude, tá? Você não tá pensando muito nas perdas, você tá pensando muito mais nas suas conquistas. Você tá tendo muito mais prazer aqui nas suas conquistas nesse momento, a Padilha me mostra. Nessa fase aqui eu não tô vendo medo, tá? Nessa fase aqui eu não tô vendo medo, não. Eu tô vendo você muito equilibrado, eu tô vendo você muito certo ou certa do caminho que você tá seguindo. É como se você saísse de uma fase onde você talvez estava muito confuso. Muito confuso. Sem ideias, sem perspectivas. Sem entender como que faria, como que conseguiria. E aí a Padilha fala agora que tudo começa a se clarear para você. Tem muita coisa se clareando na tua vida. Tem muita coisa se clareando, tem muito caminho se tornando mais claro aqui para você. Se essa leitura ela já começa a fazer sentido, eu vou te pedir comente a palavra ideia aqui embaixo. Porque realmente eu vejo que é uma ideia que começa a surgir para você, tá? Uma clareza. Essa clareza trazendo novas ideias, muita criatividade, eu vou falar isso. Muita criatividade. E essa temperança, ela mostra aqui que no meio desse novo, ainda assim tem planejamento. Ainda assim eu vejo planejamento. Ainda assim eu tô vendo aqui, posso até falar que são novas estratégias. Talvez você tenha seguido alguns caminhos aí que não foram tão certeiros.
alguns caminhos que podem ter te trazido dores de cabeça, alguns caminhos que podem ter te mantido por algum tempo aí sem conseguir fazer as coisas como você gostaria. Pode ser que alguns de vocês vivendo no automático por algum tempo, mas agora que nessa fase, você que está assumindo o controle e só fica aquilo que tiver em equilíbrio com você. Não é só você que se doa. Aqui você aceita fazer pelos outros desde que façam por você também. Tem muita coisa se clareando na sua vida, um momento muito bonito. Um momento de muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Muita harmonia. E todo esse equilíbrio, toda essa harmonia, ela tá te alinhando novamente, te alinhando espiritualmente, te alinhando psicologicamente, emocionalmente, e vai te alinhar aqui financeiramente também. Se não me engano, ontem saiu uma leitura ligada ao profissional, ao campo material. E nessa leitura fala muito sobre propósito. Se você não assistiu a leitura de ontem, eu vou deixar ela aqui no final do vídeo, você assiste quando chegar lá. Primeiro assiste isso aqui, depois você vai lá para complementar. Porque eu vejo que essas novas ideias, elas são uma sequência de algo que já vem acontecendo com você. É como eu disse ali atrás, esse Ás de Espadas e o Ás de Ouro já saiu numa outra leitura também. Então, com certeza que essa leitura que ela vem complementando coisas que a Padilha está querendo te falar, coisas que a tua espiritualidade estão querendo te falar, para que você saiba que você está assim num fluxo muito positivo e muito certo. As coisas elas estão acontecendo como elas precisam acontecer. E agora tudo começa a se clarear para você. E aí conforme tudo vem se clareando aqui, que vai trazendo muito mais equilíbrio, que vem trazendo muito mais boa ideia, muito mais decisão certa, muito mais decisão clara. Você agora está pensando em você. Você está com decisões muito mais firmes. Que a carta do carro ele me traz isso, esse avanço que vem acontecendo com você nos últimos meses. Ele está muito mais firme, tem muito mais foco. Posso falar até que muito mais disciplina também. Eu olho para a carta do carro e vejo muito mais disciplina. Eu vejo você numa decisão que ela é numa direção, perdão, que ela é muito mais definida. É como se de alguma forma agora você entrou numa fase que a determinação é que ela está presente. Você já tenha passado realmente por muitas situações. Talvez você tenha que tentado se adaptar e tentado se encaixar dentro de uma família, pode ser isso, ou de algum relacionamento que te sufocou, algum relacionamento que te impediu de crescer, que te impediu de prosperar, de fazer o que você queria fazer. E agora aqui não, nessa fase, essa aqui é a tua fase, esse aqui é o teu momento. Posso até que falar que para alguns de vocês aqui é o auge, tá? É um auge realmente. Sabe assim, aquela fase gostosa de auge, que alguns atingem com 30, outros com 60? Não importa. Cada um tem como é que fala? Cada um tem um entendimento sobre o que é vencer na vida, sobre o que é estar no auge. E eu vejo que você está realmente chegando no seu auge. E começa muito falando aqui sobre o teu psicológico, sobre as suas decisões. Deixa eu pegar aqui esse Ás de Espadas. Daqui pra frente, as coisas que vêm acontecendo, as suas decisões têm muito mais clareza. É como se você estivesse cortando. Como não? Você está cortando tudo que é ilusório. Você está cortando tudo que não faz sentido. Todas as pessoas que não fazem sentido. Doa a quem doer, mas que não seja em você. Mais ou menos isso que eu sinto aqui. Você está tentando... O Ás de Espadas, ele fala muito sobre comunicação assertiva também, sabe? É uma das palavras-chave dessa carta. Apesar de que eu não gosto de me guiar muito por palavras-chave, sabe? Mas eu vejo que com esse Ás de Espadas, você está se calando um pouco mais. Não sei se você tenha, de repente, aí falado
demais. Não sei se você tinha tentado provar demais os teus valores. E sabe, muitas vezes até mesmo a gente, por tentar caber dentro dos locais, dos lugares, né, das pessoas, a gente acaba muitas vezes falando muito mesmo, se expressando demais. E aqui eu vejo que você entra num momento que agora você recolhe um pouco a língua. Você agora, nesse momento, você fala menos, você age mais, você está muito mais racional. Não é tudo que você sente vontade de explicar e você nem quer. E você nem vai. Então deixa eu pegar aqui a papisa. Porque nessa fase, nesse momento aqui, além de você estar sabendo falar o que realmente é necessário, o que realmente te traz algum tipo de clareza, eu vejo também você muito mais conectado espiritualmente. E a papisa, ela fala muito de intuição. Então eu vejo que a tua intuição é muito mais aflorada. Esse teu silêncio que eu falei aqui atrás, muitas vezes é que ele está sendo até estratégico. É como se você tivesse aprendido que nem tudo você precisa falar, nem tudo que você sabe você precisa mostrar, nem tudo que é tua verdade você precisa provar. A papisa, ela está muito segura dela. Ela tem maturidade, ela tem intuição, ela tem força. É como se agora você fala quando realmente é necessário, sabe? As suas observações é que elas estão muito mais profundas. Você fala realmente quando é necessário. Você tá, posso falar até que analisando muito mais. Muitas situações aqui da tua vida. Muitas situações aqui da tua vida. E essas análises aqui, elas vão trazendo muita mudança, tá? Muita mudança. Você não deixa de ser quem você é, de forma alguma. Eu não vejo aqui. Você não deixa de ser quem você é. Você só está analisando muito mais as situações. Analisando muito mais as pessoas. E uma conexão espiritual que eu acho que de todas as fases da tua vida, você pode até já ter passado por religião, você pode até já ter passado aqui por igrejas, enfim. Mas espiritualmente você entra numa fase de muito mais conexão do que em qualquer outro momento da tua vida. Porque nesse momento é você e a tua espiritualidade. Não tem padre, não tem pastor, não tem pai de santo, não tem líder religioso, é você e a tua espiritualidade. Não tem decepções. É isso que eu posso falar. Não que todos os líderes religiosos decepcionem a gente, não é isso que eu tô falando. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando a nossa fé ela tá voltada pra gente mesmo e pra nossa espiritualidade, não para seres humanos, as coisas funcionam e elas acontecem. É isso que eu tô querendo dizer, não me interpretem mal. O 6 de copas, ele é um resgate. Realmente que eu vejo como um resgate. Resgate de você mesmo. Deixa eu pegar aqui o 9 de paus. 9 de ouros, perdão, já que tá bem baixo. É um resgate aqui de você mesmo. Você quer nesse momento se sentir melhor, você quer nesse momento cuidar do teu psicológico, do teu emocional. E posso até falar também que a Padilha me trouxe aqui que algum tipo de projeto na tua vida que possa estar adormecido, algo lá de trás, tá? Nostalgia, o 6 de copas ele fala de nostalgia. A Padilha trouxe aqui na minha mente que algum projeto aqui na tua vida que possa estar adormecido, você começa a trabalhar em cima dele novamente. E aí faz sentido as novas ideias que vieram lá atrás, aqui dessa leitura. Lá no comecinho, né? Essas novas ideias é que elas vêm em cima de algo que já não é novo na tua vida. Algo que já vem lá de trás. Algo que você já vem tentando, desejando. Algo que vai te trazer muito destaque. Deixa eu pegar já esse 7. Já que nós temos o 6 de copas, vamos botar o 6 de paus aqui do lado também. Um aqui é complemento da outra. Nesse momento você não quer validação externa. Eu não vejo isso, que não vejo você tentando provar nada pra ninguém. Não vejo você fazendo as coisas para que os outros gostem. A tua energia que claramente nessa leitura é o 9 de ouros, tá? Satisfação pessoal, que é você com você mesmo, é você se amando, é você sabendo que as suas decisões estão certas, que as suas escolhas são a sua felicidade, são a sua plenitude.
E agora que o 6 de copas, ele diz que você volta lá atrás do seu passado só para recuperar ou para resgatar algum sonho, algum projeto, algum plano. Que talvez lá atrás você tenha aqui abandonado por conta, posso até que falar de validação externa. Nesse momento não interessa para você reputação. Nesse momento não interessa para você a opinião de outras pessoas. Nesse momento você vai, eu não vou falar recuperar o tempo perdido, mas você vai correr atrás de algo que você há muito tempo já queria fazer. E aí a partir traz assim, ó. Agora você sabe executar o que você precisa. Não é algo novo, mas as ideias são novas. Que bonita essa frase, Padilha, gratidão. Não é algo novo aqui na tua vida, mas as ideias são novas e a forma como você executa, ela vai trazer muitas mudanças para você. E aí, entramos com o Ás de Ouros. Que essas mudanças aqui, elas são concretas. As cartas do naipe de ouro, em especial o Ás de Ouro, eles trazem mudanças, eles trazem inícios que eles são concretos. Oportunidades e propostas. E você conseguindo criar bases que são muito mais sólidas aqui na tua vida. Eu olho para esse Ás de Ouro, eu vejo você entrando numa fase muito mais estruturada, em todos os sentidos. Tem muito mais estruturação aqui. Muito mais. Eu posso te falar que aqui nesse novo início, nesse recomeço, você vai atingir muitos outros níveis aí que você talvez não está esperando. Eu vou trazer mais uma historinha das minhas, porque eu sei que vocês gostam. Quando eu trago aqui minhas... Quando eu me uso como exemplo para vocês. Sou tarólogo há 13 anos. Tá? Agora em maio eu completo 13 anos. Gente, lá atrás eu já atendia, tenho clientes, até tem cliente que já descobriu o meu canal, que já me segue aqui, que assiste meus vídeos. Ele é cliente meu lá de trás. E eu sempre quis trabalhar com vídeo, sempre gostei. Já tentei fazer vídeo, já tentei trabalhar aqui com internet. Uma vez eu fiz um canal, cheguei até ter 11 mil inscritos, mas nunca segui tanto ele, nunca trabalhei o quanto eu tô trabalhando agora. 13 anos depois, não, daí foi em 2015, meu canal. O canal foi em 2015, então 10 anos depois, né? 10 anos depois, eu tô voltando pra internet, resgatando algo que eu gosto, algo que eu amo, algo que eu sei fazer, e com outras ideias, com outra fase, com outro momento, e as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Então essa que é a fase que eu tô te vendo. É como se fosse algo lá de trás, que talvez você já tenha tentado fazer, que te trazia muita satisfação, que te trazia sentido para tua vida, que te trazia vontade de viver, vontade de fazer. Mas por algum motivo lá atrás ficou abandonadinho aí, ficou deixado para lá, talvez por conta do que outras pessoas pensariam. Talvez você... Enfim, cada um vai ter um motivo. Lembrando que são leituras gerais, cada um precisa adaptar aqui para, né, para como é para você. Aquilo que ressoa você absorve, o que não ressoa você entrega para o universo. Mas para que você entenda, é basicamente a história que eu me usei como exemplo aqui para vocês. Lá atrás eu fiz algo, foi muito gostoso, foi muito legal, eu adorei, mas eu abandonei, precisei, minha vida seguiu outros fluxos, outros caminhos, eu vim morar no exterior, estou na Alemanha já são 7 anos, então parei com tudo que eu fazia, mas sempre gostei de trabalhar, tanto que eu falo para vocês, né, que eu criei esse canal porque Maria Padilha transformou minha vida e eu queria falar sobre ela para o máximo de pessoas que eu pudesse. E uma coisa que eu amo fazer são vídeos, então hoje eu junto o que eu amo fazer, que são vídeos, com outra coisa que eu amo demais, que é o tarô. Tanto que tem um vídeo diário aqui no canal, e não sei até quando que eu vou conseguir manter um vídeo por dia, mas eu amo fazer isso aqui. Então eu fui lá atrás resgatar algo que eu gostava de fazer, basicamente é que eu vejo você. O que você vem fazer aqui, agora vai ser muito mais concreto.
Esse Ás de Ouros que ele mostra agora as coisas acontecendo com muito mais... Posso até te falar que muito mais promissor. Tá? Muito mais promissor do que foi lá atrás. Essas suas novas ideias, eu desejo de coração que você siga o que você está planejando, que você tome posse, que você aceite essa leitura. Comente aqui embaixo, eu aceito, para que eu saiba que você aceita essa bênção aqui espiritual na tua vida. E que você realmente que coloque em prática. Carta do 3 de copas, que fala muitas vezes aqui sobre confraternização, né? Mas eu vejo que muito mais um apoio. Muito mais do que um apoio. Eu vejo você comemorando, mas comemorando com outras pessoas. E vejo pessoas felizes e comemorando com você também. Tem uma expansão muito grande aqui acontecendo. Posso falar aqui que alianças, eu vejo realmente que dessa vez as proporções elas são outras. Eu não sei exatamente que ideia que é essa que você tem. Provavelmente que você trabalha com o público, é algo que demanda de outras pessoas também, tá? Existem outras pessoas aqui nessa história. Só que essas pessoas são plateia, essas pessoas estão comemorando com você, essas pessoas estão te apoiando. As ideias é que elas são suas, a execução ela é sua. E é muito claro que nessa leitura que a Padilha e a tua espiritualidade estão falando com você. Mas dessa vez num contexto, não sei se porque lá atrás pode ser que você tenha parado por conta de opinião de outras pessoas. Agora eu vejo que tem comemoração conjunta aqui também. E não que isso aqui seja o principal para você, tá? Não que seja o principal para você. Mas eu vou te falar uma coisa. Lá atrás, quando eu parei o meu primeiro canal, foi por conta de opinião também de outras pessoas, um pouco foi. Mas eu esperava muito dos outros. Esse meu canal aqui, pouquíssimas pessoas eu comentei sobre ele. E dessa vez eu deixei que o universo trabalhasse, que a espiritualidade trabalhasse. E eu tô recebendo aqui o apoio de muita gente de fora. Então é isso que eu quero te falar. Não espera apoio de quem é próximo de você. Não espera, talvez, contar pro vizinho, pra vizinha, pro irmão, pra irmã, pro pai, pra mãe, achando que você vai receber apoio. Faz por você e deixa que a tua espiritualidade trabalhar para que você colha aqui os frutos que são seus. A espiritualidade já tem falado com você, como eu disse, essa leitura aqui, ela veio muito para alguém que já assistiu alguma leitura aqui do meu canal dessa semana, tá? Com certeza que a Padilha tá completando alguma coisa aqui. Tem alguma história aqui que você está sendo aconselhado. Algum caminho aqui que a espiritualidade ela tá querendo te conduzir, tá querendo te guiar. E eu desejo de coração que você consiga entender esses recados. Procura aqui, se você está chegando no meu canal por esse vídeo aqui de hoje, procura aqui em outros vídeos recentes, mas assiste completo para você entender exatamente o que a Padilha tá falando, para que você consiga juntar esse quebra-cabeça. Com certeza você não chegou aqui por acaso. Certeza absoluta. Padilha, eu te peço mais 5 cartas de confirmação. Ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Através do baralho cigano. Opa, deixa eu pegar aqui. Laroie, pombogira. Tem que as cartas estão tudo voando. Laroie, pombogira. Bom, vamos lá então, gente. 5 cartas de confirmação. Como sempre eu corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, gente, bastante comentários para mim, para que o YouTube me recomende cada vez mais no Brasil. A carta da raposa são estratégias. A raposa ela não age sem pensar. Se ela tiver pressa durante a caça dela, ela faz barulho. E aí as aves fogem, se escapam, aquilo que ela ia caçar acaba se escapando. Então nesse momento que é estratégia. Por algum motivo eu acabei de falar ali atrás, né? Não espera apoio de ninguém muito vizinho aqui a você, muito próximo a você. Nesse momento aqui é a fase onde você se conecta com você mesmo, se conecta com a tua espiritualidade. Você dá voz, você dá ouvido para a tua espiritualidade. Estratégias. Cuidado com tudo que você fala, que talvez aí na boa vontade, na ingenuidade, você está contando demais, você está falando demais. Lembra que eu disse lá atrás também que já no começo dessa leitura, né? Você já entrou aqui nessa fase onde você fala o que é necessário, onde você fala
Você observa muito mais do que o que você fala, então é momento de você colocar em prática. Agir como a raposa, nem sempre quer dizer necessariamente que é algo ruim, tá? A raposa nem sempre, toda carta tem um lado positivo e um lado negativo, tá, gente? E aqui eu vejo estratégia, eu olho pra cá e eu vejo realmente estratégia. Não me vem nada de negativo na mente. Nesse momento só é o momento aqui de você silenciar um pouco e agir com cautela, para que você, talvez mais uma vez, não precise que abandonar planos e sonhos, porque as tuas ideias elas vão vir, exatamente isso. Ó. Cautela, se isola um pouquinho, raposa com a torre. Um pouco de isolamento, um pouco de reclusão seja necessário nesse momento. Às vezes a gente se isolar um pouquinho para pensar, para realmente para criar estratégias. Essas duas cartas juntas, realmente isso. É momento agora de você parar um pouco, olha para dentro de você, não fala tudo para os outros, não comenta demais os teus planos, não comenta demais, porque a Padilha diz que aqui a tua espiritualidade está trazendo muitas novas ideias na tua cabeça. Muitas novas ideias, muito mais criatividade. Olha para dentro de você mesmo, a carta da torre fala muitas vezes sobre a gente olhar para dentro da gente, sobre a gente tirar um tempo de reclusão, assim como a Papisa veio falando aqui atrás já para você também. A Papisa ela fala um pouco sobre a reclusão, sobre olhar mais para dentro de você, olhar para o seu interior, dar ouvido à tua intuição. Se você que conseguir se reclusar, como é que é a palavra? Se você conseguisse, gente, você entendeu? Se você conseguir se isolar aqui um pouquinho para que você consiga pensar, amadurecer as suas ideias, a palavra me fugiu 100% da cabeça. Mas se você conseguir olhar para dentro de você, se você conseguir realmente aguçar a tua intuição aqui, essas novas ideias elas vão surgir para você. E aí, muita coisa você colhe. Carta do peixe, muita coisa você colhe. Prosperidade aqui, ó. Abundância. Peixe é isso, é abundância. Tá vendo aqui moedinhas aqui na boca dele, ó? Ó, aqui pra vocês verem. Deixa eu botar bem pertinho aqui, ó. Moedinhas, ó. Abundância. E aí você colhe. Essas novas ideias aqui, elas chegam para você colher. Para você ter abundância. Ó, aqui a criança. É algo lá de trás, tá? Isso aqui é um sonho, algo que você provavelmente já tenha tentado fazer ou que você já tenha pensado há muito tempo atrás, algo que você já vem tentando executar na tua vida e agora você volta lá no passado para recuperar esse projeto, para levantar esse sonho. Provavelmente alguns de vocês já estão pensando nisso aí já há alguns meses, tá? De voltar lá atrás para buscar essa ideia. Eu espero que você creia nessa mensagem, que você realmente consiga e acreditar que a tua espiritualidade está te dizendo para continuar. Continua, faz esse teu plano, coloca esse teu plano, esse teu objetivo aqui em dia, porque é para ser teu. É para ser teu e ninguém toma. Carta da Lua, intuição. Exatamente. E se eu não me engano, a outra leitura do meu canal, a Padilha também encerrou dessa forma aqui, ó, com a Lua e com a Papisa, tá? Claramente a Padilha tá falando com alguém. Repetidamente. Intuição. É o momento de você aqui, ó, intuição. Olha para dentro de você, se conecta com a tua espiritualidade. Nesse momento não tem outras pessoas aqui podendo decidir na tua vida. Rompe os teus medos. Rompe os teus medos. Busca aqui uma conexão espiritual. Eu olhei para cá, eu vi aqui a flor, mas dentro dela parece que tem um cristal aqui, ó. É realmente que você purificar a tua energia. Limpa a tua energia, limpa os teus caminhos. Age com sabedoria. A carta da Lua, ela fala um pouquinho também sobre mistério. Talvez nesse momento aqui, nessa fase, deixa as coisas um pouco mais no ar para as pessoas. Talvez tenha gente querendo saber demais. E nem você não precisa contar tudo para todos. Ouça a tua intuição. Tua espiritualidade está colocando aqui dentro da tua cabeça ideias aqui que vão mudar muitas coisas. Muitas coisas. Se você chegou até essa leitura, eu desejo que você realmente aceite e receba essa energia que a espiritualidade está trazendo para você e que você creia. E que você creia. Só para recapitular, tá? Você agora com muito mais coragem. Você está olhando muito mais para você. Muito mais equilíbrio, direção firme, certeza do que você está fazendo, certeza das suas decisões, clareza mental. Falar muito menos aqui para as pessoas em volta de você sobre os teus planos, sobre as tuas ideias. Ouça a tua intuição.
absorve. Nesse momento, a palavra me fugiu de novo, de reclusão, mas nesse momento se isola um pouquinho, pronto, achei uma palavra. Nesse momento se isola um pouquinho, escuta a tua mente, escuta o teu coração, a tua intuição, a tua espiritualidade, porque o que você vem criando agora é base sólida. Algo lá de trás que você resgata, alguma ideia, algum plano, só que dessa vez repaginado, dessa vez aqui com novas ideias, dessa vez com um novo direcionamento. Um direcionamento espiritual, e dessa vez as coisas vão acontecer. Talvez lá atrás, por algum motivo, você tenha que ter dado um stop, você tem que ter feito o que parecia talvez um fim, algo que você parecia que estava encerrando, algo que você gostava muito. Você gostava muito, mas você precisou de alguma forma encerrar. Se você quiser comentar aqui embaixo nos comentários, deixa que história é essa, deixa que plano foi esse que você está voltando. Tenho certeza que as pessoas elas vão te enviar muitas energias positivas, e eu vou adorar ficar sabendo também o que você está retomando agora aqui na tua vida. Gente, eu acho que a leitura foi falado tudo que eu precisava. Tudo que a Padilha quis trazer, todas as mensagens eu consegui trazer. Lembrando para vocês também, gente, se gostaram da minha leitura, se inscreve aqui no meu canal, deixa muito comentário para que o YouTube do Brasil ele puxe os meus vídeos para lá, e também para países que falam português, Portugal, Angola, tem pessoas do Suriname aqui também, tem muitos países que falam português que estão me acompanhando. Senão os vídeos eles ficam muito aqui pela Alemanha, gente. É difícil, né? Porque daí eu tô criando conteúdo para às vezes o YouTube não recomendar para as pessoas, eu acho que eu fico um pouquinho triste, fico um pouco para baixo. Então, quanto mais comentários de vocês aqui para que o YouTube entenda que vocês estão gostando, vai me ajudar demais. Eu sei que eu mudei de horário, então também isso interfere um pouquinho. Até o YouTube, o algoritmo entender novamente meus horários, vai levar algum tempo. Assim como foi da outra vez que eu troquei de horário, mas faz parte. Se você gostar do meu canal, além de se inscrever, também te convido a se inscreve nas redes sociais, todas elas são Herdeiro da Magia. E também quem quiser pode se tornar membro do meu canal, gente. Pra mim vai ser maravilhoso ter o apoio de vocês, tanto dos membros quanto das pessoas que estão ajudando o canal com Pix. Agora eu vou colocar os nomes das pessoas que ajudam com Pix também aqui na tela. Vai ter o Pix da semana, assim junto com o nome dos membros. E além disso, claro, tem o Caderno de Maria Padilha, onde eu coloco o nome de todas as pessoas que contribuem para o meu canal, para que Maria Padilha possa abençoar e recompensar vocês 7 vezes mais com as doações feitas aqui. E que assim como ela transformou a minha vida, que ela possa abençoar a tua vida, a tua história também, tá bom? Gente, é isso aí. Deixa um beijo no coração de todos. Lembrando vocês que vídeo diariamente aqui no meu canal às 18 horas. Espero que você tenha gostado da leitura, que ela tenha feito sentido para você. E como eu sempre falo, muito mais do que fazer sentido, que as coisas faladas aqui, elas aconteçam na tua vida, tá bom? Deixa um beijo no coração de todos. E a gente se vê então amanhã, às 18 horas aqui no meu canal. Um beijo, tchau, tchau.